Bem, falando um pouco das manifestações mais recentes, eu sou tenho um bichinho, digamos assim, pela manifestação que se lixa a Troika. Primeiro, para começar, acho que quando se diz a partidária, eu já disse isto a várias pessoas, inclusive na aula, quando se diz a partidária, e em que a maior parte dos fundadores do movimento são do Bloco de Esquerda, pertencem ao Bloco de Esquerda, acho que há um pretenciosismo por parte dessas pessoas em querer tornar o movimento a partidário. Por isso, depois pelo título, que se lixa a Troika, bem, nós temos que ver que a Troika não é nenhum bicho-papão. Eu acho que, na minha opinião, não é nenhum bicho-papão. Eu acho que a Troika vem-nos ajudar, e quando se diz que se lixa a Troika, e há várias pessoas que dizem, pois, mas isso é um título e um título não reflete, digamos, o movimento todo. Mas o título é o título, e um dos objetivos, claro, é que se lixa a Troika, desse movimento. E gostava só de acabar dizendo duas coisas. Eu acho, e isto aqui é bem patente nesta sala, que há um divórcio das pessoas, não só dos jovens, mas das pessoas com a política. Isso é evidente. Tenho aqui 3 gráficos do POP e do Pordata, que é o Portal da Opinião Pública, onde nos últimos 10 anos a confiança nos partidos políticos, e quando eu digo partidos políticos posso colocar Assembleia, a Presidente da República, etc., anda à volta de 20%. A confiança é muito pouco, há pouca confiança nos partidos políticos e, curiosamente, e eu não tinha bem a noção destes números, nas últimas eleições presidenciais a percentagem de abstenção foi maior do que a percentagem de votantes. Eu acho isto completamente ridículo e absurdo, porque as pessoas contestam, mas um dever fundamental, porque hoje em dia fala-se muito em direitos. Toda a gente tem direitos, toda a gente reclama os seus direitos, depois já há tal questão, e depois podemos abordar mais à frente, dos direitos adquiridos, no qual acho que muita gente, a realidade mudou, o Estado é muito pesado, tem que haver uma reformulação do Estado Social, acho que isso é evidente. Nas últimas eleições presidenciais houve cerca de 4,5 milhões de votantes e 5 milhões de abstenção. Acho que isto explica muita coisa do que se passa na política e na sociedade portuguesa. Quem é que, portanto, a Marta tem ali já a palavra, e depois vou passar a palavra ao Ricardo também, porque foi interpelado pelo Pedro, se o Pedro quiser bater também terá a oportunidade. Ok, Marta. Pois gostava de pegar uma coisa que o Ricardo disse, que as manifestações são mal cumpridas. E é verdade, na minha opinião, eu concordo com o Ricardo, e isto vai soar um bocadinho suspeito, porque os pais são dois funcionários públicos, mas tenho muito deparado com o facto de muita gente que não tem a noção do que está a acontecer e diz que os funcionários públicos não se podem queixar da diminuição dos salários ou da perda de certas regalias, porque durante muitos anos tiveram imensas regalias. Então, já que a Marta falou nas regalias da função pública, eu também tenho pais que são professores, mas muita gente fala das regalias da função pública, mas se repararem bem, a maior parte das pessoas que fogem ao fisco não são as da função pública, porque esses não têm imagem para fugir, mas o privado só vê a parte deles. Foi a mesma questão com os subsídios, quando foi a função pública, tudo bem, mas quando chegou ao privado, calma ali, que isto já não está a soar bem. E depois, o que eu queria dizer também é, em relação ao movimento que se lixa Troika, que o Pedro referiu que, por os fundadores serem do Bloco de Esquerda, depois há um conflito de interesses. Eu, na minha opinião, não considero isso, porque acho que o Bloco de Esquerda está simplesmente
a tomar uma posição, que já é, mas ao tornar um movimento apartidário, isso chama pessoas que não têm nenhuma filiação partidária ou simpatia, até porque se viu na última manifestação que há mais gente a manifestar-se através do movimento da Silixa Troika do que quando são realmente os sindicatos, porque os sindicatos, esses sim, neste momento, têm os maiores interesses. E o Pedro também referiu, vai ser o meu alvo, que a Troika financia-nos e por isso nós não podemos reclamar e tudo mais. Eu não concordo, porque, ponto número 1, as medidas que a Troika tomou nos outros países, até em nenhum país resultou, pelo contrário, e eles não têm noção de como é das coisas, assim, as coisas variam de país para país. Eles não podem tomar uma posição em Portugal que tomaram, por exemplo, na Irlanda. Eu não podia deixar de concordar mais com o Pedro quando ele diz que nós simplesmente nos excluímos da vida política. Eu excluo completamente da vida política, já fui convidada a entrar em movimentos juvenis, juventude, partidário e sempre recusei, nem quis saber. Não interessa, eu nem quis saber que partido é que era, simplesmente não. Porque o problema que eu vejo em Portugal não é tanto um problema de troicas ou políticos ou assim, é um problema da mentalidade das pessoas. As pessoas querem lucro, querem lucro hoje, não querem lucro amanhã, não querem fazer investimentos, não querem trabalhar. Não querem trabalhar, e quando eu digo não querem trabalhar não querem fazer um esforço ao pensar se calhar de, olha, eu em vez de ter 100 mil euros de lucro durante o ano, se calhar tenho só 50 mil nos meus empregados que mais contentes. Ninguém tem esse tipo de políticas de vamos trabalhar para o bem de toda a gente e pensar, se calhar eu em vez de investir em educação dos meus empregados não invisto, eles continuam com o mesmo tipo de escolaridade. Não há este tipo de pensamento em Portugal. Isto acho que é o que está mal connosco. A Lina já me facilitou um bocado a tarefa ao falar do PS. Eu, se calhar, nós já tínhamos até mencionado, porque este texto já foi publicado há uns 2, 3 dias, e se calhar eu até concordei que, na teoria, o PS é o maior de esquerda, mas se calhar reformulo e faço citando Pacheco Pereira, que é um homem suspeito, e digo que o PCP, é o maior partido de esquerda pura e dura. Se calhar não vale a pena muito passar a explicar isto e passa à questão seguinte do Arménio Carlos. Considero, e eu sim sou suspeito, ao contrário do Pacheco Pereira, que o PC é o partido dos trabalhadores para os trabalhadores e a CGTP é o sindicato dos trabalhadores. Ou seja, os interesses são os mesmos, que é a defesa desses trabalhadores. E a Arménio Carlos já falou isto em várias entrevistas, há pouco tempo no Sol, logo quando também foi eleito, há uns anos, foi substituído por um secretário-geral histórico, e ele próprio disse que não há conflito porque o que interessa são os trabalhadores. Depois, quanto à identificação partidária, não vale a pena dizer que não me identifico com nenhum partido, pelo contrário, eu identifico-me claramente e vai um pouco também ao encontro do que estava a dizer das medidas, eu acho que são concretas, quando nós temos um partido a propor mais investimento na agricultura, mais nas pescas, mais aqui, mais ali. Também é o que a Dulcinea diz, nós temos de investir para importar menos. E acho que é nessa linha que as propostas são feitas, com o Estatuto de Ronda, que é, e mesmo em questões internacionais, que é o oposto do que a Troika faz hoje, que não são defendidas a submissão a entidades superiores, neste caso o Banco Central Europeu, o Deutsche Bank, etc. A questão do Estado Social, que eu acho que, para além de ser pesado, está muito mal aplicado e mal fiscalizado. Porquê? Porque há muitas pessoas há muitos desempregados cada vez mais. No entanto, a aplicação do subsídio de desemprego está mal fiscalizada. Isto porquê? Porque há muita gente que recebe o subsídio de desemprego e tem rendimentos de mais 2 ou 3, proveniente de mais 2 ou 3 subsídios. E há gente que está desempregada sem subsídio de desemprego e isso não consegue fazer nada. A solução é mais fiscalização. O Pedro disse que não tinha um grande efeito.
O Ricardo falou em 62 e 68. A tua questão, André, foi que como é que elas poderiam ser mais efetivas? A questão é, não querendo parecer ditador ou repressor ou algo do género, será que se tivéssemos menos liberdade para nos manifestarmos, será que elas teriam mais efeito? A questão é, se nos manifestarmos diariamente, nunca conseguiremos grande representatividade. Por isso é que o movimento que se lixa Troika tem tido alguma força. Toda a gente tem se juntado a esse movimento, apesar da sua ideologia política. Acho que é por isso, e só dar aqui um toque na questão do Diogo, de decidir ir votar em Brado. Não devemos, na minha opinião, não devemos ter uma postura derrotista. Ok, sabemos que é muito difícil um dos outros partidos, sem ser o PS ou o PSD, estar no poder, mas cabe a nós, especialmente a nós jovens, lutar para que